A paz do Senhor, à Igreja de Cristo Jesus, a todos que estão ouvindo esta palavra nesta tarde, neste dia. Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus, em trazer uma palavra de reflexão, uma palavra do Senhor ao coração dos amados irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo de número 2, e o versículo a partir do versículo 28. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 28 em diante. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém morrerei, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Amados irmãos, essa história bíblica, esse texto bíblico fala do momento da ascensão de Salomão ao reino de Israel. Davi havia morrido e agora Salomão está no trono. Salomão herdou o trono. Porém, antes mesmo de Davi morrer, um dos filhos de Davi, chamado Adonias, tentou tomar o reino à sua própria força. E para isso ele recrutou a Joabe, que era um dos capitães do exército, um homem de confiança de Davi, mas que naquele momento tinha uma amizade muito grande com Adonias. E Adonias tentou tomar o reino. No entanto, o rei verdadeiro era Salomão. Davi queria ungir, Davi queria que Salomão que herdasse o seu trono. E quando Salomão herdou o trono, ele seguiu os conselhos de Davi e começou a fazer justiça no reino com referência a pessoas que tinham agido de forma errada no reino de Davi. E uma dessas pessoas era Joabe. E Joabe, por ter ficado ao lado de Adonias para usurpar o trono, naquele momento foi sentenciado à morte. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Joabe ficou sabendo disso, a notícia chegou até ele. E alguém diz: olha, Salomão mandou matar você, Salomão, a morte está perto de você. Salomão vai mandar, né, o capitão Benaia para vir tirar a sua vida. E Joabe, ao ficar sabendo dessa notícia, a Bíblia diz que ele, em desespero, com medo de morrer, ele correu para o tabernáculo. Não havia o templo ainda. Ele correu para o tabernáculo e segurou nas pontas do altar. E quando o capitão Benaia chegou para tirar a sua vida, ele disse: olha, sai daí. E Joabe disse: não vou sair de jeito nenhum. E ficou ali, segurando na ponta do altar. E Benaia disse: sai daí. E ele disse: não, não vou sair. Eu vou morrer aqui nesse altar. E Benaia teve que voltar até Salomão para pedir umas novas instruções. Porque ele não podia, ele tinha temor de ferir alguém dentro do tabernáculo. Amados irmãos, eu lendo esse texto, olhando para essa palavra, olhando para esse texto, eu quero fazer aqui, trazer, né, para os nossos dias, fazer uma comparação conosco, né, com a nossa vida, e trazer para uma reflexão nossa. Uma das primeiras coisas que eu observo aqui nesse texto, nessa história de Joabe, é que Joabe ele não tinha nenhum compromisso com as coisas de Deus. Ele não tinha nenhum compromisso com religião, ele não era sacerdote, ele não tinha nenhum compromisso com as coisas espirituais. No entanto, quando a morte chegou,
quando a perspectiva de morrer chegou a ele, a primeira coisa que ele lembrou foi do tabernáculo, foi do altar. Na hora que a morte chegou próxima dele, na hora que ele ficou sabendo que ia morrer, o seu primeiro pensamento foi se apegar com aquilo que é espiritual, com aquilo que é eterno. Então ele buscou ao Senhor, buscou no altar de Deus. Ele foi para a casa de Deus, ele correu para a igreja e se apegou com o altar. É a primeira lição, é a primeira coisa que eu quero observar aqui nesse texto com os irmãos. É que, igual Joabe, existem milhões e milhões de pessoas nesse mundo. E até crentes. Pessoas que vivem a sua vida independente de Deus, não querem saber de Deus e não estão nem aí para Deus. Pessoas que vivem a sua vida completamente dentro do seu egoísmo. Pessoas que vivem para ele mesmo. Nem para os parentes, nem para os mais próximos ele vive é para ele mesmo. E eles vivem sua vida como se Deus não existisse, como se Jesus não existisse, como se a Bíblia não existisse, como se o mundo espiritual não existisse. Mas diante da perspectiva da morte, quando a morte chega, quando a morte se aproxima, aí essas pessoas correm ao encontro do sobrenatural. Essas pessoas correm ao encontro do Senhor. Essas pessoas buscam refúgio naquilo que eles nunca acreditaram, naquilo que eles nunca deram atenção. Essa palavra de Joabe, irmãos, nos faz lembrar daquele rico da parábola de Jesus. Vivia para ele mesmo, construía seus celeiros, tinha suas plantações, estava farto, cheio de tanta coisa, ficou rico. O homem estava rico e milionário. E chegou um ponto que ele diz, alma, tens em depósito muitos bens. Alma, você está farta. Parece que ele não precisava de nada mais, nem de ninguém. Sabe qual era a grande preocupação daquele rico, da parábola de Jesus? Era como ele ia fazer para construir mais celeiros. Como ele ia fazer para construir mais celeiros? Ele precisava construir mais lugares para colocar a sua riqueza. Mas pensar em Deus de forma nenhuma. E aí a Bíblia diz que a morte chegou para ele. E a própria morte, né, o próprio Deus falou com ele, diz, olha, agora você vai morrer e o que você tem preparado, para quem será? Lembro do desespero daquele rico, da parábola do rico, da história, né, do rico e Lázaro, quando estava, depois que morreu, quando estava lá em desespero, aí ele foi lembrar dos seus irmãos para eles não irem para o inferno também. Aí foi que ele foi pedir misericórdia a Abraão para poder ir para o paraíso também. Então é sempre assim. As pessoas parece que está no DNA, parece que está no sangue, parece que está intrínseco no ser humano. Buscar as coisas espirituais, buscar as coisas de Deus somente quando chega o pavor da morte. Somente quando o desespero bate. Joabe se sentiu amedrontado, ele sabia que ia morrer, não tinha para onde ele escapar. Então ele pensou, o lugar mais seguro é a casa de Deus. O lugar mais seguro são as pontas, o altar, é o altar de Deus. Ali ninguém vai fazer nada comigo. As pessoas acham que simplesmente fazer parte de uma religião, carregar uma Bíblia, fazer sacramentos, eles acham que simplesmente isso pode livrá-los da morte ou pode livrá-los da derrota, da destruição completa ou da perdição da sua alma. Não pode. A religião, a igreja, o altar, os sacramentos, nada disso funciona, nada disso pode resolver o problema do homem se ele não se arrepender e ele não crer em Jesus. Se ele não for um cristão verdadeiro, se ele não nascer de novo, nenhum tipo de tradição, nenhum tipo, nada, nenhum tipo de sacramento, nenhum tipo de obra religiosa vai salvá-lo, vai libertá-lo ou vai ajudá-lo na hora da morte. Somente o ser nova criatura em Cristo. Contrastando com o Joabe, contrastando com o jovem, com aquele rico, com os ricos do qual Jesus falou, que na hora da morte se desesperaram, nós vemos pessoas morrendo, cristãos verdadeiros, que quando a morte chegou, para eles a morte já tinha sido vencida. Lembra de Estevão?
A Bíblia diz que quando Estevão estava morrendo apedrejado, ele levantou os seus olhos para o céu e viu Jesus à destra de Deus e disse: Senhor, recebe o meu espírito e perdoa esses homens porque eles não sabem o que estão fazendo. Não lhes impute este pecado. Então a morte daquele que serve a Deus, aquele que tem Cristo no coração, aquele que serve ao Senhor, quando a notícia ruim chegar, quando a morte bate à sua porta, quando a morte chega, quando a perspectiva de morte chega, ele confia no Senhor verdadeiramente. Hoje nós estamos vivendo no mundo, num momento no mundo em que a morte chegou para milhões de pessoas. A morte chegou em vários países, em todos os países. A morte chegou em todos os lugares. A perspectiva da morte tem chegado perto das pessoas. Muita gente tem corrido para a religião. Muita gente tem buscado alívio apenas na religião. As pessoas têm buscado alívio apenas no nome da religião, mas não têm buscado o alívio, a segurança verdadeira que é em Cristo Jesus. Joabe até fez certo, foi para a casa de Deus. Joabe até fez certo, segurou na ponta do altar, foi para o lugar mais seguro. Mas aquilo ali era só do coração para fora, era só um momento de desespero, era só um momento de angústia. Então, irmãos, nós não buscamos ao Senhor só na hora que nós estamos em desespero. Nós somos crentes não apenas no momento que a morte chega. Quando ela chegar, nós já vamos estar preparados. Nós já vamos estar bem com o Senhor. Nós já vamos estar bem seguros em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E Joabe, então, foi para o tabernáculo, era o seu momento de desespero, era a sua única alternativa, era uma tentativa de ficar vivo. E a Bíblia diz que ao chegar lá, ele se apegou, segurou na ponta do altar. E o altar, os irmãos sabem que representa um sacrifício. O altar era onde era oferecido o sacrifício. E o nosso sacrifício é Cristo Jesus. Joabe, ele fez o certo. Ele segurou na ponta do altar. Ele se apegou com o altar. O altar aqui representa Cristo Jesus, que é o nosso mediador, é a nossa ligação com Deus, é o sacrifício perfeito que nos uniu e que nos leva ao Senhor. E ali Joabe ficou segurando na ponta daquele altar e ninguém tirava dele ali, ele segurou na ponta do altar, porque ele não queria, e ali era a segurança dele, era aquela ali. Irmãos, mais do que nunca, a cada dia que passa, nós vemos a necessidade de estarmos mais perto, mais próximos e segurando cada vez mais em Cristo Jesus. A necessidade de nós nos apegarmos mais e mais com o Senhor. Mesmo com pandemia ou sem pandemia, nós vivemos uma constante guerra. O mundo está em guerra com o vírus, mas a igreja do Senhor, o crente em Jesus, ele nunca deixou de estar numa guerra. A guerra, a nossa batalha, a Bíblia diz que é no nível espiritual. Nós estamos em guerra continuamente. Entra crise, sai crise, e nós nunca temos descanso aqui nessa terra. A batalha continua para nós dia após dia. Quando essa pandemia passar, nossa batalha continua, nossa batalha espiritual. E nós precisamos estar cada vez mais seguros com Cristo Jesus. Nós precisamos estar cada vez mais segurando nele. Nós precisamos estar cada dia mais apegados com ele. Eu gosto da expressão que a Bíblia diz que Joabe, ele fugiu e ele se apegou junto ao altar, ele segurou no altar. Ali era a segurança dele. E a nossa segurança está em Cristo Jesus. Diante de momentos difíceis, seja qual for o momento pelo qual nós passamos, nossa segurança está no Senhor. Irmãos, quem é que pode abrir as portas do paraíso para nós? Quem é que escreveu o nosso nome no livro da vida? Quem pode nos dar paz na hora da morte? Quem nos dá a verdadeira salvação? Paulo disse, nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque essa vida só tem isso, destruição, doença, fome, peste e desemprego, crise atrás de crise. Mas quem é que pode nos dar segurança na eternidade? É só o Senhor. Por isso que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de estar junto do altar. O altar é Jesus. Nós não podemos deixar de segurar no altar. Quando a mulher que tinha um fluxo de sangue,
precisou de um milagre, ela correu até Jesus e a Bíblia diz que ela segurou, ela tocou na orla da sua veste. Nossa segurança, nosso milagre está em Cristo Jesus. Temos que estar junto a Ele, segurado nele, seguros nele. A minha alegria, a nossa alegria deve ser sabermos que quando nós nos seguramos com Jesus, a mão dele é mais forte para nos segurar. Quando Pedro estava ali andando sobre o mar e começou a prestar atenção no vento e começou a naufragar, o Senhor veio e segurou ele pela mão. E ali Pedro ficou seguro com o Senhor. Quando os discípulos todos foram embora, quando todo mundo começou a ir embora, e Jesus disse, vocês também querem ir? Pedro disse, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então é em Jesus. É em Jesus Cristo, é segurando nele, é segurando firme com ele, é estar junto com ele que nós temos a verdadeira segurança, aqui nessa vida e na vindoura. Jesus é a única segurança que o homem tem. Jesus é a única segurança que o ser humano tem na sua vida. É a única segurança, é o único porto seguro que o homem tem em tudo que ele for fazer. Em todas as áreas da sua vida, a única segurança está em Cristo Jesus. Quem está com ele, quem está perto dele, quem está segurando com ele, está seguro. Coloca isso na sua cabeça, irmão. Entenda isso. Quem está com Jesus está seguro. Ah, irmão, mas o irmão que era muito crente morreu de câncer, morreu de doença, mas ele está seguro com Cristo. Estamos seguros aqui e estaremos seguros na eternidade, que é o mais importante. Nossa segurança está em Cristo Jesus. Então Joabe se apegou com o altar. E aí a Bíblia diz que Benaia foi até Salomão e disse, olha, Joabe está lá no altar e está lá segurando o altar, o que é que eu faço? E Salomão diz, não, de todo jeito, a morte chegou para ele. E quando Benaia foi com ele, foi até Joabe, aí a Bíblia diz aqui que ele disse, quando ele chegou até Joabe, para tirá-lo dali, e disse, olha, sai daí. E Joabe respondeu para Benaia, não, porém aqui eu morrerei. Foi a resposta de Joabe para Benaia. Aqui eu morrerei. Aqui eu morrerei. Irmãos, nossa maior glória, nossa maior alegria é morrer em Cristo Jesus. Lembra da palavra de Paulo, quando ele escreveu sobre o arrebatamento? Ele disse, olha, nós os que ficarmos vivos, não vamos preceder, não vamos ser primeiro, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Joabe estava decidido a morrer ali naquele altar. Ele disse, olha, não vou sair daqui. Eu acho interessante a ordem de Benaia, sai daí. Eu quero que você entenda, irmãos, que muita gente quer que você saia daí, saia do altar. Satanás grita todo dia, sai daí, sai desse Jesus. O mundo diz, sai desse Jesus. Os amigos dizem, sai desse Jesus. A mídia diz, sai desse Jesus. O mundo grita para nós, sai daí. Mas a resposta nossa é a resposta de Joabe. Não, eu morrerei aqui. A Bíblia diz que só existe vitória para aquele que perseverar, irmãos. Quando o Senhor Jesus faz uma obra no nosso coração, na nossa vida, uma transformação completa na nossa vida, até mesmo a nossa vida física deixa de ter importância. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e a vida que agora eu vivo, não vivo para mim, vivo para Ele. Paulo diz, olha, eu não estou nem me importando com a minha vida aqui. Minha vida aqui eu não dou muita importância não. O importante é estar com o Senhor. Muda completamente a perspectiva. Quando você não é crente, o mais importante que você tem, as pessoas costumam sempre dizer, né? O mais importante é a sua vida aqui. A pessoa faz tudo pela sua vida aqui.
Ele não quer morrer de jeito nenhum. Se o médico disser que ele está doente, ele vai tomar todos os remédios, fazer todos os tratamentos possíveis para evitar morrer. Mas o crente não. A perspectiva do crente já é diferente. Ele quer morrer, ele pode morrer. Ele aceita morrer, mas ele só aceita morrer se for no altar, se for com Jesus. Benaia diz, sai daí. Joabe diz, não saio, vou morrer aqui nesse altar. Tem muita gente querendo que você saia do altar, irmão. Tem muita gente querendo que a igreja saia do altar. Tem muita gente querendo que você desapegue de Jesus, que você largue de Jesus. Satanás todos os dias grita isso para nós, sai daí. Mas nós dizemos, não, eu morrerei aqui. Eu morro aqui. Se vier a doença, se vier a catástrofe, se vier o acidente, não importa, eu morro aqui. Os irmãos da igreja primitiva viveram isso. Lembra da palavra de Paulo? Olha, nós não, os fariseus, da palavra de Pedro, João e os discípulos, e os sacerdotes os ameaçaram e disseram, olha, vocês têm que parar de falar nesse Jesus. Ele diz, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Quem conhece a Deus, irmão, morre com ele. Morre por ele e com ele. Os jovens que estavam lá na Babilônia, o rei diz, olha, se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha. Os jovens dizem, pode jogar, mas nós não vamos nos curvar. Você pode fazer o que você quiser conosco, mas nós não vamos sair daqui, nós não vamos sair da nossa posição de cristãos, nós não vamos sair da nossa posição de crentes em Deus. Então, a gente morre, a gente segura no altar e a gente morre ali no altar. Nossa maior alegria, irmão, é morrer em Cristo. Sabe, às vezes quando morre alguém, aí geralmente uma pessoa pergunta, algum irmão fala assim, irmão, morreu fulano de tal, mas graças a Deus morreu em Cristo. E ele segurou no altar e morreu no altar. Minha palavra de segurança para os irmãos nesse dia, nessa data, é que você se apegue com o altar que é Cristo Jesus. Se você tiver que morrer, se eu tiver que morrer, nós vamos morrer no altar. Mesmo com os gritos do diabo, os gritos dos inimigos, os gritos de quem quer que for, sai daí, larga esse altar, sai daí, sai desse lugar aí. Não vamos sair, não vamos largar o altar. Nossa palavra vai ser igual à palavra de Ruth para Noemi. Aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você morrer, eu morrerei. O teu Deus é o meu Deus. Não abandono de jeito nenhum. Então, irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo aos irmãos que Joabe, apesar da sua atitude, apesar dele ter feito tudo isso por desespero, com medo da morte, mas mesmo assim, essas lições traz uma lição, essa história traz uma lição, essa lição importante para nós. Que o nosso refúgio está em Cristo Jesus. Estar apegado com Ele traz toda a segurança para nós. E que mesmo se a morte vier sobre a nossa vida, o importante é que nós estamos segurando no altar. O importante é que nós estamos no altar. E ali nós vamos morrer. Que essa palavra de Joabe fique em nossos lábios. Não vou sair daqui. Aqui no altar, aqui com Cristo, eu morrerei. Amém, meus irmãos? Tenha essa segurança no Senhor. Você está seguro em Cristo Jesus. Amém? Quero fazer uma oração pela igreja, pelos irmãos, agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento precioso eu te agradeço pela oportunidade de falar a tua palavra aos teus filhos. E agora eu te peço que o Senhor conceda graça e segurança ao coração de cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. Não deixe o teu povo desapegar do altar. Não deixe o teu povo largar o altar. Não deixe o teu povo sair da tua proteção, Senhor Jesus. Não deixe, Senhor, que os teus filhos larguem a tua mão, mas que o teu povo, Senhor, que cada um de nós, que eu e que todos os meus irmãos em Cristo, possamos ficar seguros com o Senhor, ficar debaixo da tua proteção, segurando firmes em tuas mãos, Senhor. E assim nós teremos vitórias aqui nessa terra e também a nossa segurança eterna na glória com o Senhor. Abençoa cada crente, a cada irmão, a cada pessoa neste dia, que a tua paz, que a tua segurança, que a tua graça, que o teu refrigério, que o teu alívio, ó Deus querido, possa invadir, Jesus, possa entrar agora em cada casa, no coração de cada irmão, em cada vida agora, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço e te agradeço agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.